Olá, meu nome é Camila e hoje a gente vai falar dela, da asma, e a principal referência da nossa aula vai ser o GINA de 2024, que saiu agora em maio de 2024. Então a gente vai falar da asma num conceito, né, num contexto ambulatorial, e a gente vai falar também da exacerbação de asma num contexto de pronto atendimento. Então, pessoal, começando com a asma, num contexto ambulatorial, é a doença crônica mais comum da infância e é caracterizado pela inflamação crônica das vias aéreas. Essa inflamação, ela leva à hiperresponsividade dessas vias aéreas, então vias aéreas que respondem aos estímulos de forma a levar uma broncoconstrição e limitação, né, consequentemente limitação ao fluxo aéreo, principalmente limitação à expiração. Esses sintomas e essas características vão variar de um paciente para o outro, mas também no mesmo paciente ao longo do tempo e em intensidade. Então, no mesmo paciente, a gente tem variação na intensidade dos sintomas e nos sintomas mais prevalentes, ok? Bom, o diagnóstico de asma a gente vai dar pelo quadro clínico associado à evidência de limitação nesse fluxo aéreo, variabilidade e responsividade. Então, o quadro clínico é de chiado, falta de ar, aperto no peito e tosse, com desencadeantes, né? Geralmente tem uma história aí desses sintomas serem desencadeados por vírus, exercícios, alérgenos, né? Aeroalérgenos, poeira domiciliar, mudanças de temperatura, mudanças no clima, né? Essa transição entre uma estação quente para uma estação fria, crianças que têm sintomas durante a risada ou quando tem contato a irritantes, né? Por exemplo, a poluição ambiental ou o tabagismo. Esses sintomas caracteristicamente pioram à noite ou no início da manhã. Geralmente, as crianças têm uma história familiar ou mesmo pessoal de alergias, de atopias, né, como rinite, dermatite, alergias alimentares. E no exame físico, você pode ou não encontrar sibilância. Então, considerando essa variabilidade que é a marca da doença, você pode ou não auscultar o paciente no momento que ele está apresentando sintoma, que ele está apresentando broncoconstrição. Você pode encontrar sinais de rinite alérgica no seu exame físico, né, pela frequente associação, então hipertrofia de cornetos, mucosa hiperemiada ou mesmo pálida, e a gente pode encontrar sinais também de dermatite atópica, né, pele seca, presença de prurido e lesões características, ok? Já a limitação a esse fluxo aéreo e essa variabilidade ou responsividade, a gente vai demonstrar através da prova de função pulmonar, também conhecida como espirometria. Então, vamos ver numa questão como é que aparece o enunciado de asma para a gente. Então, temos um menino de 7 anos que há mais de 6 meses ele apresenta tosse seca recorrente e acorda à noite 1, 2 vezes por semana por conta de tosse e dispneia. Às vezes, esses sintomas se relacionam ao quadro gripal e é uma criança que não quer mais jogar bola, porque fica cansado com facilidade, ele tem que parar por crise de tosse. E é uma criança que já teve bronquiolite aos 2 meses. A gente sabe que em crianças predispostas, essa infecção pelo sincicial respiratório pode ser o gatilho, né, para a criança desencadear asma. E apresentou dermatite até os 3 anos de idade, então tem uma história pessoal de atopia. O irmão de 9 meses, ele tem alergia à proteína do leite de vaca e sibilância recorrente, então tem história familiar de primeiro grau positiva. Pergunta para nós qual exame a gente vai utilizar para confirmar a principal hipótese diagnóstica, que é a espirometria, ok? Então, esse é um exemplo de enunciado que traz os sinais e sintomas associados à história familiar e história pessoal de atopia, é o mais comum de cair para nós. Bom, a espirometria, então, é o exame padrão ouro, ok? A espirometria é um exame em que a criança vai fazer manobras inspiratórias e expiratórias, né, num aparelho. Então, ela vai puxar o ar e soprar o ar num aparelho e a gente vai medir esses volumes, ok? O VF1, pessoal, é o volume expiratório forçado no primeiro segundo. Então, é o volume de ar que o paciente exalou
no primeiro segundo quando ele faz uma manobra de expiração forçada. Se eu tenho uma limitação na asma que é principalmente a expiração, essa obstrução, eu vou ter uma redução do VF1. E é pelo VF1 que a gente caracteriza a intensidade da obstrução relacionada à asma. Bom, se eu tenho uma dificuldade para expirar, esse organismo ele vai represando o ar nesses alvéolos. Então, quando eu faço uma manobra expiratória forçada e eu meço todo esse volume que sai desse pulmão, esse volume vai estar aumentado, justamente por esse incremento desse ar represado cronicamente. Então, eu vou ter um aumento da CVF, que é a capacidade vital forçada. É justamente todo esse volume que eu meço até o final de uma expiração forçada, ok? Bom, doenças obstrutivas, de forma geral, a gente vai ter redução do VF1 e aumento do CVF. Se eu faço a divisão, né, se eu aumento o numerador, reduzo o denominador, quando eu divido, eu vou ter uma relação diminuída, certo? E eu vou caracterizar a obstrução quando eu tenho essa redução, essa relação VF1-CVF menor do que 90% do predito, ou menor que 0,9 do previsto, ok? São sinônimos. Mas, pessoal, considerando a variabilidade da doença, esse parâmetro da espirometria, o VF1, ele pode estar normal no momento do exame, ok? E isso não descarta a asma. É por isso que o principal ponto, o principal parâmetro para dar diagnóstico de asma é a variabilidade, ok? Então, eu vou fazer uma prova broncodilatadora. Como é que a gente faz isso? A gente fez uma espirometria antes, daí eu faço 100, 200 microgramas de salbutamol, né, que é um broncodilatador de curtação, e faço a espirometria novamente depois de 10 a 15 minutos, certo? Meço o VF1 novamente. Se eu tiver um aumento maior ou igual a 12%, eu documentei uma prova broncodilatadora positiva, eu documentei essa variabilidade, ok? Mas, pessoal, eu também posso documentar essa variabilidade se eu vejo esse aumento de VF1 de 12% ou mais depois de 4 semanas de tratamento ou entre 2 consultas, ou eu posso fazer um teste de provocação. Então, existem situações em que a espirometria ela é normal, tanto o VF1 quanto a prova broncodilatadora, não é sugestiva de asma, não aumenta 12%. Nesses casos, por exemplo, a gente tem um caso que a gente chama de um quadro clínico, né, que a gente chama de asma variante tosse. São pacientes que apresentam apenas tosse seca como sintoma, tá? E aí, nesses casos, a espirometria pode ser normal. Nesses casos, é interessante a gente lançar a mão do teste de broncoprovocação. Então, a gente faz uma espirometria basal, a criança é submetida à atividade física, em seguida a gente mede o VF1 novamente. Se o VF1 cai mais do que 12%, a gente também documentou essa variabilidade, ok? A gente documentou um teste de broncoprovocação positivo, tá certo? Então, a gente pode documentar a variabilidade de uma dessas 3 formas. Outra forma, pessoal, de fazer o diagnóstico de asma é através do pico de fluxo expiratório. Então, o pico de fluxo expiratório, ele é esse aparelho portátil que eu trouxe aqui na imagem para vocês, né? De baixa tecnologia, que você consegue fazer também o diagnóstico de asma, e aí o GINA 2024, ele novamente reforça essa opção, considerando o acesso, né, principalmente países em desenvolvimento, como o nosso, baixo acesso à espirometria. Então, a gente pode utilizar o peak flow, o pico de fluxo expiratório, da seguinte forma: a gente pede para o paciente fazer uma inspiração máxima, né, profunda, em seguida, o paciente vai soprar aqui nesse bocal. Quando ele sopra, essa seta, ela se move pela quantidade de ar mesmo que entra aqui nesse aparelho. E aí a gente olha quantos ml deu aqui e a gente compara com tabelas para sexo, idade e estatura, ok? Eu vou fazer 3 medidas e eu vou pegar a melhor, a maior medida para classificar, ok? E aí a mesma coisa, eu faço 3 basais e faço 3 depois da prova broncodilatadora. Se houver um aumento maior ou igual a 15%, prova broncodilatadora positiva. Então, percebam, na espirometria é 12, aqui é 15, tá? Após 4 semanas de tratamento ou entre consultas, aumento de 15 ou mais. O teste de broncoprovocação, então, após o exercício, uma queda superior a 15. E, pessoal,
Este outro parâmetro aqui já foi citado nos dias anteriores. Não é uma coisa que a gente faz com muita frequência na prática, mas que você precisa minimamente saber, tá? A gente pode dar o diagnóstico também através da variabilidade diurna maior que 13%. Como é que isso funciona? O paciente tem que ter um aparelho desse em casa, então percebam a dificuldade, e aí ele vai fazer 2 medidas por dia por 1 a 2 semanas. Tá? Para a gente fazer o cálculo da variabilidade, a gente vai pegar a maior medida, subtrair a menor medida, dividir pela média dessas 2 medidas e multiplicar por 100 para ter uma porcentagem, ok? Eu duvido cobrar esse cálculo de vocês, mas saibam de forma geral que existe essa possibilidade de diagnóstico através da variabilidade diurna maior que 13%. Bom, tem uma menina aqui de 10 meses, sibilância mensal há 4 meses, já esteve internada em UTI por conta de bronquiolite viral aguda e, considerando o diagnóstico de asma, qual alternativa reflete dados complementares da história e exame físico da paciente. Então aqui, pessoal, em crianças menores de 6 anos, a gente não vai conseguir fazer o diagnóstico de asma através da espirometria. E aqui o grande dilema na prática é que muitas dessas crianças, desses lactentes e pré-escolares, apresentam sibilância recorrente, mas só parte desses pacientes são portadores de asma. Essa sibilância recorrente é a apresentação inicial da asma. Então esse é o grande dilema na nossa vida, né, na prática e também nas provas. Então como é que a gente faz diagnóstico em menores de 6 anos sem espirometria? Primeiro, né, eu tenho um lactente ou um pré-escolar sibilante, né, a gente dá esse diagnóstico quando ele tem pelo menos 3 episódios de sibilância, né, uma criança entre 1 mês e 5 anos. E a grande questão, como eu falei, é a dúvida quanto a se isso é ou não a apresentação inicial da asma. Como é que eu vou dar esse diagnóstico? Vou ter que brilhar na clínica. Eu vou utilizar o padrão de sintomas, a presença de fatores de risco, a resposta terapêutica e posso utilizar alguns exames complementares, tá? Aqui a gente está fazendo uma análise, uma abordagem baseada em probabilidades. Então eu vou juntar uma série de fatores que juntos aumentam a probabilidade dessa criança ter o diagnóstico de asma e não somente uma sibilância recorrente associada, por exemplo, infecções respiratórias de repetição, ok? Padrão de sintomas, pessoal, fala mais a favor de asma quando esses sintomas duram mais do que 10 dias durante o episódio de infecção de via aérea superior, mais do que 3 episódios por ano ou sintomas graves que levam essa criança a procurar o pronto atendimento, piora noturna, como a gente viu, e aquelas crianças que mesmo entre episódios de infecção de via aérea, elas mantêm alguma sintomatologia, seja durante brincadeira, durante risada ou quando exposto a aeroalérgenos como fumaça e poluição, né, que são irritantes da via aérea, ok? Em relação a fatores de risco, aumenta a probabilidade de asma, história familiar de alergia ou mesmo de asma, principalmente se essa história familiar for de primeiro grau. A história pessoal de atopia, tá? Principalmente dermatite, rinite ou alergia alimentar. E nos exames complementares, a gente pode utilizar testes que demonstram sensibilização, ok? A gente pode fazer o teste cutâneo para aeroalérgenos ou a gente pode dosar a IgE específica no sangue para aeroalérgenos, tá? Se vier negativo, não exclui o diagnóstico. Se vier positivo, me auxilia nesse raciocínio e é o melhor preditor para asma, ok? São esses testes cutâneo ou IgE específico para alérgenos. Raio-X, pessoal, raio-X não deve ser solicitado de rotina para todas as crianças com asma, mas a gente vai solicitar se tiver alguma dúvida diagnóstica, excluir uma normalidade anatômica, né, uma malformação, infecções, aspiração de corpo estranho, nesse sentido. Outra coisa que fala a favor de asma, uma resposta terapêutica. Então, faça um tratamento por 2 a 3 meses, tá, com corticoide inalatório, mais o salbutamol, e essa criança melhora, tá? Quando eu interrompo o tratamento, essa criança piora, isso fala muito a favor de asma. Então, é justamente isso que a Unicamp quis da gente, uma criança de 10 meses. Quais são os dados complementares que aumentam a probabilidade desse lactente sibilante
ter o diagnóstico de asma. Aqui a resposta correta é a B. Crises desencadeadas por pó caseiro, história familiar, mãe com asma, exame físico com lesões compatíveis com dermatite atópica e boa resposta ao beta-2 agonista de curta duração. Ok? A A está errada porque traz sem antecedente familiar de atopia, exame físico normal fora das crises, isso fala contra a asma, tá? A C traz também um exame físico normal, uma criança que não responde, fala contra. E D, ausência de história familiar e exame físico normal fora das crises, ok? A única possibilidade é a B. Quanto ao arsenal terapêutico, pessoal, quais são as possibilidades? A gente pode utilizar medicações de controle, que são medicações que a criança vai utilizar todos os dias, tá? De uso contínuo, uso diário. E a gente pode utilizar medicações de alívio, que são aquelas medicações inalatórias que a criança vai utilizar quando houver sintomas, tá? A gente chama também de medicações de resgate. E o principal exemplo de medicação de controle são os corticoides inalatórios, que ao longo da nossa aula a gente vai usar a sigla ICS, e os beta-agonistas de longa ação, que a gente vai utilizar a sigla em inglês LABA, ok? Medicações de alívio, a mais conhecida é o beta-agonista de curta ação, o SABA, que é o nosso salbutamol. A gente pode utilizar ICS mais SABA, tá? Então, associação corticoide com salbutamol. Podemos utilizar ICS mais formoterol. E, pessoal, mais recentemente, nos últimos anos, agora a gente tem uma terapia que é, ao mesmo tempo, de manutenção e alívio. A gente vai chamar de terapia MART, terapia de manutenção e alívio, tá? E esse regime terapêutico só pode ser realizado com corticoide inalatório associado a formoterol. Segura essa informação que você vai entender melhor. Bom, um menino de 15 meses, sibilante recorrente desde os 4 meses. Em relação ao tratamento de controle, qual é a alternativa correta? Então, como é que a gente faz o tratamento, pessoal, em crianças menores de 6 anos? Então, o Gina traz pra gente os famosos STEPs, ou etapas de tratamento. Então, conforme eu progrido steps ou etapas, eu estou aumentando as doses ou associando novas medicações, aumentando a quantidade de medicação para o paciente, ok? O step 1, pessoal, é aquele paciente sem tratamento contínuo. Ele vai utilizar um salbutamol de alívio quando tiver sintomas e o Gina traz para a gente considerar associar o ICS ao salbutamol, ok? Somente durante o período de exacerbação, tá bom? A etapa 2 é o ICS em dose baixa, etapa 3, ICS em dose média, que corresponde ao dobro da dose baixa, e o step 4 é para o pneumopediatra, a gente vai encaminhar para ele, ok? De alívio, nessa faixa etária, a gente vai utilizar o SABA, ok? Bom, acabei de fazer o diagnóstico do meu paciente. Por qual step eu vou começar? De forma geral, a gente começa pelo step 1. Somente nesses casos, a gente começa pelo step 2. Então, sintomas que não foram controlados só com medicação de alívio, uso da medicação de alívio mais do que 2 vezes por semana durante um mês, presença de 3 ou mais exacerbações por ano, ou criança que tem história de uma exacerbação grave, ok? Aí a gente começa pelo step 2, a gente já começa com algum tratamento de manutenção, o ICS em dose baixa. Bom, nessa faixa etária, pessoal, a gente tem que utilizar a medicação inalatória sempre com espaçador, tá? Até 3, 4 anos, o Gina traz para utilizar com máscara, tá? Entre 4 e 5 anos, você vai retirar a máscara e a criança vai utilizar a medicação direto no bocal, né? Vai acoplar a boca no bocal do espaçador entre 4 e 5 anos, quando ela conseguir fazer isso, sincronizar, né, a respiração com a medicação, ok? Na prática, é muito difícil, tá, pessoal? Abaixo de 6 anos, na prática, a gente prescreve espaçador e máscara para todos os pacientes, ok? Um ou outro paciente consegue utilizar sem a máscara entre 4 e 5 anos de vida. Bom, esse menino de 15 meses com sibilância recorrente, qual é a alternativa correta quanto ao tratamento de controle? A. Corticoides inalatórios devem ser introduzidos em todos os lactentes, com 3 ou mais crises de sibilância no último ano.
Até aí tudo bem. Mantido por pelo menos 6 meses? Não, pessoal, a gente mantém esse tratamento e reavalia o paciente em mais ou menos 2 a 3 meses, tá? Por isso essa alternativa está errada. B. Os antagonistas de receptores de leucotrienos são os medicamentos de escolha para lactentes com sibilância induzida por infecções virais. Essa alternativa, pessoal, está errada. Por quê? Essas medicações, os antagonistas de receptores de leucotrieno, que é o Montelukast, estão lá no GINA como opção, mas não é a preferência, nem a primeira nem a segunda escolha, porque essas medicações estão associadas a efeitos adversos importantes comportamentais. Então, alterações comportamentais, agressividade, até mesmo ideação suicida. E mais uma vez, nesse GINA de 2024, isso foi reforçado e falado novamente. Ok? Então, a gente deve ter cuidado com o uso dessas medicações e hoje em dia a gente quase não prescreve. C. Os corticoides inalados são indicados para o tratamento dos lactentes com provável asma, mas sua introdução precoce não é capaz de alterar a progressão da doença. Essa é a nossa resposta correta, tá? A gente utiliza corticoide inalado para reduzir a morbidade desse paciente, o número de exacerbações, a frequência de sintomas, mas aquele paciente sibilante, né, aquele lactente sibilante, que tem predisposição para ser um asmático, utilizar ou não o corticoide não vai impedir com que esse paciente progrida para asma, ok? E D, a combinação de corticoide inalatório e broncodilatador de longa ação é indicada nos casos com exacerbações graves. Pessoal, o broncodilatador de longa ação a gente utiliza a partir de 6 anos, tá? Como a gente já vai ver na nossa aula. Por isso, essa alternativa está errada. Bom, USP 2023, agora uma criança de 7 anos tem o diagnóstico de asma, não está usando medicação de uso contínuo. Ela tem tosse e dispneia diariamente e despertar noturno devido à tosse 3 vezes por semana. Qual vai ser o tratamento inicial para essa criança? Então, vamos lá, agora a gente tem uma criança maior, tratamento entre 6 e 11 anos. Aqui, pessoal, muito parecido com o que a gente acabou de ver. O STEP 2 é um corticoide de uso contínuo em dose baixa, STEP 3, dose média, e STEP 4 a gente encaminha para o especialista. Até aqui, a única diferença é que agora a gente vai utilizar de alívio salbutamol mais ICS, ok? Aqui no STEP 1. Lá em menores de 6 anos era considerar ICS, por quê? Naquela faixa etária de menor de 6 anos a gente tem poucos estudos. Já nessa faixa etária entre 6 e 11 anos a gente tem estudos robustos do benefício e da segurança dessa associação como medicação de alívio, tá? Então a criança só vai usar corticoide inalatório associado ao salbutamol quando tiver sintoma. Esse é o nosso STEP 1. O restante está igual. Agora, o que a gente tem de opção terapêutica, como eu me adiantei, é o uso do broncodilatador de longa. Então, a gente pode, ao invés de aumentar a dose de corticoide entre o STEP 2 e 3, eu posso associar o LABA, que é o meu broncodilatador de longa. No STEP 3, em dose baixa, no STEP 4, em dose alta. Beleza? O STEP 5, pessoal, agora a gente tem o STEP 5 aqui, é o ICS mais LABA em dose alta. Aqui você já encaminhou seu paciente para o pneumopediatra e aí ele pode realizar avaliação fenotípica, ele pode associar um LAMA, que é um antimuscarínico de longa ação, ele pode utilizar terapia imunobiológica, né? Anti-IgE, medicações contra interleucina 4, interleucina 5, ok? Então esse é o STEP 5. Aqui, pessoal, nos pacientes que estão recebendo ICS como manutenção ou ICS mais LABA como manutenção, o alívio vai ser feito com salbutamol, ok? Quando é que eu vou começar cada um desses steps? Então, fiz o diagnóstico. Por qual step eu vou começar? Eu vou começar pelo step 1, naqueles pacientes que têm sintomas de 1 a 2 dias por semana ou menos. Step 2, de 2 a 5 dias por semana. Step 3, aquele paciente que tem sintoma na maioria dos dias, ou ele desperta pelo menos uma vez por semana por conta dos sintomas da asma, ou que se apresenta com exacerbação. A apresentação inicial foi uma exacerbação, ok? E o Step 4, aquele paciente que tem sintomas diários, tem despertares, associado à baixa função pulmonar na espirometria, ok? Isso aqui, pessoal, como a gente vai ver depois, foi o que mudou
a principal mudança no GINA, tá? Quais são os critérios para iniciar o tratamento em uma ou outra etapa, ok? Bom, agora a gente vai falar do tal do MART. O MART, então, é um regime terapêutico de manutenção e alívio que a gente faz com a mesma medicação. Então, a gente utiliza um corticoide inalado mais formoterol, tanto como manutenção como alívio. Como é que isso funciona? A gente prescreve para o paciente, por exemplo, um jato de 12 em 12 ou 2 jatos de 12 em 12 da medicação. E quando ele tem sintoma, ele faz um jato de resgate, ok? Funciona dessa forma. Vai usar de 12 em 12 todos os dias. Quando tiver sintoma, ele vai fazer um jato extra, tá? Só pode ser feito, pessoal, com formoterol. Por quê? O formoterol, ele é sim um broncodilatador de longa, então ele pode ser utilizado como manutenção, mas o início da ação dele é rápido. Então é por isso que ele também pode ser utilizado como medicação de alívio, ok? É o esquema preferencial hoje em dia em adolescentes e adultos, e ele é uma opção a partir da etapa 3 em crianças entre 6 e 11 anos. Então agora a gente acrescenta aqui, a partir do STEP 3, a possibilidade do esquema MART em dose muito baixa, e no STEP 4, o esquema MART em dose baixa, tá? Percebam que se o paciente está em STEP 3, esquema MART, ele vai usar ICS formoterol todos os dias e o alívio vai ser com ICS formoterol, tá? Aqui a gente não vai fazer alívio com salbutamol, beleza? Bom, então esse menino de 7 anos com asma não está usando medicação de uso contínuo. Olha a frequência de sintomas. Ele tem tosse e dispneia todos os dias e tem despertar noturno 3 vezes por semana. Então ele é um paciente que tem que começar pelo menos pelo STEP 3, certo? E aí a gente pode fazer no STEP 3 associação ICS-LABA, a gente pode fazer ICS isolado ou a gente pode fazer esquema MART. Desses, só a alternativa C é compatível, um corticoide inalado com beta-2 de ação prolongada, tá? Alternativa A, teofilina a gente não utiliza. B, montelukast a gente já fez todas essas observações quanto aos efeitos adversos, por isso não é medicação de primeira escolha. E alternativa D, imunobiológico, a gente utiliza lá no STEP 5, tá certo? Aqueles pacientes que têm uma asma mais importante, ok? Então, o tratamento inicial aqui vai ser corticoide inalatório com beta-2. E a partir de 12 anos, então, adolescentes e adultos. Aqui, o GINA 2024, ele traz duas opções, duas tracks, tá? A track número 1 é o esquema preferencial, que tem maior impacto sobre a sintomatologia e o número de exacerbações, tá? A partir dessa faixa etária, é menos comum cair nas nossas provas. Então, eu trouxe para você só o esquema preferencial, tá? O GINA agrupa o STEP 1 e 2 como ICS mais formoterol de alívio, então percebam a diferença, né? Lá entre 6 e 11 anos. A gente utiliza o ICS mais salbutamol, aqui é ICS mais formoterol só de alívio, ok? Ainda não é o esquema MART. O 3, a gente utiliza esquema MART dose baixa, manutenção e alívio. O 4, MART em dose média. E o 5 é do especialista. Ele pode aumentar a dose do esquema MART, associar um antimuscarínico de longa, que é o LAMA. Ele pode utilizar imunobiológicos, como a gente já comentou. Quando que eu começo pelo STEP 3? Aquele paciente que tem sintomas na maioria dos dias, ou despertares pelo menos uma vez por semana, ou baixa função pulmonar. E o STEP 4, aqueles pacientes que têm sintomas diários, têm despertares noturnos e baixa função pulmonar, ou aquele paciente que se apresenta, né? A exacerbação é a apresentação inicial desse paciente, tá? Isso aqui também, pessoal, é mudança do GINA 2024, esses critérios, tá bom? Bom, então esse menino de 7 anos aí, né? Aliás, temos um novo menino de 7 anos que vem numa consulta de retorno na UBS, onde faz acompanhamento por asma e por rinite. Na última consulta há 3 meses, foi prescrito para tratamento de manutenção uma dose baixa de corticoide spray oral todos os dias. Então, ele começou um ICS dose baixa como manutenção e foi orientado à higiene ambiental. Nas últimas 4 semanas, ele está tendo tosse ao correr e ao brincar muito. Qual é a conduta mais adequada? Então, aqui o GINA quer saber da gente o seguinte, a UGINA, a Unifesp, né?
quer saber da gente o seguinte: uma vez iniciado o tratamento, como é que eu reavalio esse paciente? Quando que eu aumento uma etapa? Quando eu reduzo uma etapa? Como é o segmento desse paciente? Então, depois que a gente faz o diagnóstico, inicia o tratamento, o paciente volta em 1 a 3 meses, e depois que a gente atinge o controle da doença, a gente vê o paciente a cada 3 meses. A gente vai avaliar os sintomas, o nível de controle dessa asma, a adesão ao tratamento prescrito e se esse paciente sabe utilizar o dispositivo inalatório na técnica correta, a presença de comorbidades, principalmente comorbidades associadas a descontrole da asma, como rinite alérgica, obesidade, doença do refluxo, doenças inflamatórias de forma geral. Fatores de risco para exacerbações e a gente indica uma espirometria a cada 3 a 6 meses, depois que a gente começa um corticoide inalatório, e depois disso a cada 1 a 2 anos. Bom, como é que eu vejo o nível de controle da asma? Eu vou fazer 4 perguntas para o meu paciente. Então, em relação às últimas 4 semanas, você apresentou sintomas diurnos mais do que 2 vezes por semana? No caso de pacientes menores de 6 anos, a gente utiliza mais do que 1 vez por semana. Precisou de salbutamol mais do que 2 vezes por semana? Aqui é a mesma observação em relação aos menores de 6 anos. Você apresentou, seu filho apresentou alguma limitação nas atividades por conta da asma? E a 4ª pergunta: algum despertar noturno em decorrência da asma ou a presença de tosse noturna em pacientes com menos de 6 anos? E aí a gente vai ver quantas perguntas o paciente respondeu sim e quantas ele respondeu não. A gente vai chamar a doença de controlada se ele respondeu não para as 4 perguntas. Parcialmente controlada se ele respondeu sim para 1 ou 2 perguntas e não controlada se ele respondeu sim para 3 ou 4 perguntas. Bom, e os fatores de risco para exacerbações? Aqui a gente tem fatores de risco independentes. Quais são os fatores preditores de risco para esse paciente ter uma crise importante de asma? Tá? E aqui, pessoal, esses fatores independem. Você pode ter um paciente controlado, assintomático, mas ele pode ter fatores de risco para exacerbação e ser um paciente que você precisa seguir com mais frequência, de mais perto, ok? Em relação ao tratamento, tem maior risco de exacerbação. Paciente que tem uso frequente de SABA, a gente considera um uso frequente paciente que usa mais do que 3 frascos de salbutamol por ano, ou mesmo 1 frasco por mês, no último mês, ok? Baixa adesão ao tratamento ou técnica incorreta de uso do dispositivo inalatório, paciente em dose inadequada ou que não utiliza ICS, então percebam novamente que o ICS é um fator protetor para a exacerbação. Em relação a comorbidades e questões psicossociais, como a gente já comentou, comorbidades associadas à exacerbação, né, rinite alérgica, refluxo, obesidade, questões psicossociais, então, baixo nível socioeconômico, doenças psiquiátricas, a presença de história de exacerbações anteriores, uma exacerbação grave no último ano, ou em qualquer momento a história de intubação ou internação em UTI por conta da asma, e, por fim, a exposição a tabagismo, a alérgenos e a poluição, e também uma baixa função pulmonar, um VF1 principalmente menor do que 60 do predito. Bom, como é que a gente vai fazer o tal, então, de stepping up e stepping down? Significa, pessoal, avançar uma etapa ou regredir uma etapa. Como é que a gente raciocina? Então, através dos níveis de controle, a gente vai ver se o paciente está parcialmente controlado ou não controlado. Eu vou descartar uma série de fatores. Eu vou avaliar se tem erro na técnica, baixa adesão, se ele está exposto a algum aeroalérgeno ou irritante da via aérea, ou se tem alguma daquelas comorbidades que a gente comentou associada a pior controle da doença. Depois de descartar tudo isso, eu avanço uma etapa no nosso fluxograma, ok? Agora, se o paciente está com asma controlada, eu posso considerar regredir uma etapa depois de 3 meses de doença bem controlada, paciente sem exacerbações, uma função pulmonar boa, estável e num timing favorável, né? Então, paciente fora de infecções respiratórias, paciente que não está em vigência de viagem, não está exposto a algum aeroalérgenos, que possa levar a alguma exacerbação se você reduzir a dose de medicação nesse momento, beleza? Bom, agora classificação quanto à gravidade. Se vocês forem olhar para a literatura,
Vocês vão enlouquecer. Tem diversas classificações quanto à gravidade. Existe literatura que classifica a gravidade dos sintomas, outros classificam a gravidade da crise, outros classificam a gravidade da doença em si. Mas, pessoal, a classificação mais importante, a única classificação que o GINA recomenda é a classificação retrospectiva, tá? Você vai classificar a gravidade da doença depois de 2 a 3 meses de tratamento. E a gente vai fazer essa classificação conforme a etapa necessária para controle. Então, qual etapa no meu fluxograma de STEPS eu precisei atingir para que o paciente respondesse não para aquelas 4 perguntas? Então, a gente vai chamar de asma leve, aquele paciente que precisa da etapa 1 ou 2, asma moderada, etapa 3 ou 4, e asma grave, a etapa 5. Beleza? Bom, então esse menino de 7 anos tem asma, tá com uma dose baixa de corticoide spray oral todos os dias, certo? Então ele tá no STEP 2. E ele já foi orientado em higiene ambiental, e aí nas últimas 4 semanas ele tá apresentando limitação às atividades, então ele tem tosse ao correr quando ele brinca muito, tá? Então ele já respondeu sim para pelo menos uma pergunta, então é um paciente, no mínimo, parcialmente controlado. O que a gente vai fazer para esse paciente? A gente vai subir a etapa de tratamento, como traz a alternativa A e a alternativa C? Não, a gente vai, como traz a alternativa D, checar a adesão ao tratamento, o uso dos dispositivos inalatórios, se tem alguma comorbidade e também a higiene ambiental. Descartei tudo isso, aí eu posso avançar uma etapa, ok? A alternativa B, ela tá incompleta, tá? Ela traz só para checar o uso do dispositivo e faltou, né, checar também a adesão, as comorbidades e a higiene ambiental. Beleza? Bom, a gente falou sobre manutenção, agora a gente vai falar sobre exacerbação da asma. Então, a gente chama de exacerbação uma piora aguda ou subaguda dos sintomas e ou da função pulmonar desse paciente, que pode ter alguns desencadeantes, pode ser desencadeado por uma infecção respiratória, exposição a aeroalérgenos, a poluição ambiental, mudança na estação, né, retorno às aulas ou mesmo uma má adesão ao tratamento. PSU de 2022 trouxe para a gente uma criança de 9 anos que procura a UPA, né, já tem o diagnóstico de asma e está apresentando uma crise aguda grave, ok? Exame físico tem febre, frequência respiratória aumentada, saturando 89, está sibilando e já foram feitas algumas condutas terapêuticas e é perguntado o que falta no tratamento dessa criança. Então, como é que a gente responde esse tipo de questão? Bom, primeiro a gente vai classificar essa crise, tá? Aqui, pessoal, o GINA, entre leve e moderado, ele não traz muita diferenciação, ele coloca tudo no mesmo balaio. Mas ele define muito bem o que é uma exacerbação grave através desses parâmetros, tá? Então, qualquer um desses parâmetros, a gente já chama essa crise de asma de grave, ok? Bom, primeiro parâmetro, pessoal, consciência ou aparência. A presença em menores de 6 anos de cianose central, de agitação, confusão ou sonolência, e a partir dos 6 anos, em adolescentes, a presença de agitação ou uso de musculatura acessória. Em relação à fala, pessoal, a capacidade de falar. Em menores de 6 anos, a gente classifica como grave se ele fala apenas palavras, tamanho desconforto respiratório, tá? Ele não consegue falar uma frase completa. E a partir de 6 anos em adolescentes, ele também fala palavras, ou ele não consegue falar o bebê, e ele se senta inclinado para frente na tentativa de melhorar esse desconforto. Em relação à frequência cardíaca, a presença de taquicardia maior que 180 até 3 anos, maior que 150 nos demais e, a partir de 6 anos, frequência maior que 120. Frequência respiratória maior que 40 até 6 anos, ou maior que 30, né, a partir dos 6 anos. Na oximetria, uma saturação menor que 92 em menores de 6 anos e menor que 90 entre 6 anos, a partir de 6 anos em adolescentes. Nos dois casos, a presença de tórax silencioso, ok? Então, a broncoobstrução, a broncoconstrição, ela é tão importante que você não consegue ouvir sibilância ou murmúrio vesicular fisiológico. Ok? E a partir de 6 anos a gente pode utilizar o peak flow no contexto da emergência e a gente chama de grave quando a gente tem um peak flow, um PFE menor ou igual a 50%. Bom, como é que a gente vai tratar então? Eu vou fazer o ABC, né? Vou avaliar esse paciente
Se houver, pessoal, sonolência, confusão mental ou tórax silencioso, já é um paciente que você vai começar o suporte de oxigênio, vai começar o salbutamol e você vai se preparar para uma intubação e entrar em contato para internar esse paciente na UTI. Se ele não tem nenhum desses sintomas, a gente reavalia essa gravidade, tá? Se você tem um paciente entre leve e moderado, e aqui você sempre vai considerar o pior, o que você acha pior, você vai utilizar salbutamol de 20 em 20 minutos na primeira hora. Se você classifica essa crise como moderada, você já associa o pratrópio, vai dar oxigênio para esse paciente e corticoide via oral. Aqui a gente vai dar oxigênio se necessário, ok? Bom, agora, se eu classifico como graves, tem algum daqueles parâmetros da minha tabela. Eu já vou de cara fazer salbutamol e ipratrópio associado, oxigênio se necessário e vou dar corticoide. Aqui, pessoal, eu posso dar IV ou VO. Os dois são equivalentes em termos de eficácia, tá? Eu vou escolher conforme a aceitação oral do paciente e a gravidade clínica, tá? Bom, eu vou reavaliar esse paciente com frequência. Se ele tiver algum tipo de piora, eu vou considerar grave, eu vou avaliar a internação em UTI, tá? Esse foi, pessoal, o tratamento de primeira hora, tá? Depois que eu faço o tratamento de primeira hora, eu preciso medir a função pulmonar, ok? Esse é o recomendado pelo GINA. Eu sei que na prática é muito diferente, mas é isso que a gente deve responder na nossa prova. Bom, se eu tiver um peak flow maior que 60% ou um VF1 na espirometria maior que 60% e esse paciente melhorou dos sintomas, eu classifico essa crise como moderada e eu posso planejar a alta hospitalar. Agora, se esse paciente tem uma função menor que 60% ou não houve resposta clínica, uma resposta ruim, eu vou chamar essa crise de grave e eu vou continuar o tratamento do meu paciente, ok? Vamos ver alguns detalhes em relação ao tratamento. Bom, o salbutamol, que é o nosso SABA, a apresentação é 100 microgramas por jato, a dose é 2 a 6 jatos em menores de 6 anos, 4 a 10 jatos a partir de 6 anos em adolescentes, tá? Eu vou fazer a cada 20 minutos, na primeira hora, e vou reavaliar o meu paciente. Depois da primeira hora, eu posso fazer 2 a 3 jatos por hora se os sintomas persistirem ou se repetirem, ok? Uma alternativa, pessoal, a partir de 6 anos em adolescentes, é o ICS mais o formoterol, tá? Então, eu posso utilizar essa combinação como medicação de alívio no pronto-socorro. O ipratrópio, a apresentação é 250 microgramas por jato. Nas crises moderadas e crises graves, eu vou utilizar de 1 a 2 jatos a cada 20 minutos por apenas 1 hora. Então, o ipratrópio é medicação de primeira hora apenas, ok? Bom, e em relação ao corticoide sistêmico? Eu tenho que dar o corticoide sistêmico, pessoal, na primeira hora, faz parte do nosso fluxograma de primeira hora, porque essa medicação vai demorar pelo menos 4 horas para ter resposta, tá? Para manifestar alguma melhora no nosso paciente. Eu posso utilizar a prednisolona e a dose é de 1 a 2 miligramas por quilo, tá? Via oral. A dose máxima é de 20 miligramas até 2 anos, 30 miligramas entre 2 e 6 anos e 40 miligramas a partir de 6 anos, tá? Em adolescentes e adultos, eu posso utilizar a prednisona, 40 ou 50 miligramas. Se eu optar por fazer EV, então é um paciente que desconforto muito importante, não consegue tomar a medicação, está apresentando vômito, ou estou pensando que eu posso precisar entubar esse paciente, eu vou fazer endovenoso, tá? Aí é metilprednisona, 1 miligrama quilo dose de 6 em 6 horas. Bom, e o sulfato de magnésio, pessoal? Como a gente viu, habitualmente não faz parte do nosso fluxograma de primeira hora, tá? EV, eu vou fazer 40 a 50 miligramas por quilo por dose, tá? Um máximo de 2 gramas aí em adultos, infusão lenta, em 20 a 60 minutos. E a indicação, pessoal, em crianças a partir de 6 anos e adolescentes, é quando eu tenho falha ao tratamento inicial, ok? E hipoxemia persistente. Então, já fiz o meu tratamento de 1 hora, esse paciente falhou, mantém hipoxemia, ou eu medi o VF1 dele e ele não atingiu 60%, aquele paciente no nosso fluxograma que a gente classificou como crise grave, ok? Menores de 6 anos, pessoal, a gente tem poucos estudos em relação ao sulfato de magnésio,
tá? O GINA 2024, ele traz para a gente considerar como tratamento adjuvante na primeira hora em pacientes com crise grave e que sejam maiores de 2 anos. Então, entre 2 e 6 anos, se eu tenho uma crise grave, eu posso considerar fazer o sulfato de magnésio na primeira hora. Nunca vi cobrar isso em prova, tá? Geralmente cobram como uma medicação após a primeira hora, mas existe essa possibilidade, ok? E quero que você saiba que o sulfato de magnésio, ele também pode ser feito nebulizado, tá? Então, nesses casos de crise grave, você também pode associar na primeira hora sulfato de magnésio inalatório, 150 mg 3 vezes. Então, você vai fazer junto salbutamol e pratrópio e o sulfato de magnésio 3 vezes na primeira hora, ok? Existe essa possibilidade. Em menores de 6 anos e maior ou igual a 2 anos, beleza? Lactente não, tá? Bom, e quanto aos exames complementares no contexto de crise? Bom, o peak flow, como a gente viu, ou a espirometria, o ideal é a gente fazer antes, depois de 1 hora do tratamento para reclassificar esse paciente e depois que ele se estabiliza. A gasometria não deve ser feita de rotina, a gente vai fazer quando a gente tem um PFE menor que 50% do predito e naqueles pacientes que não respondem ao tratamento inicial. E aí um indício de falência respiratória, pessoal, é quando a gente tem uma PA de O2 menor que 60, então uma hipoxemia, e quando a gente tem uma PaCO2 normal ou elevada, tá? Normal também não é esperado, também é considerado um sinal de alarme. Por quê? Esses pacientes estão taquipneicos, então espera-se que a PaCO2 esteja baixa, que esse paciente esteja lavando o CO2. Então, normal ou elevado já chama atenção para falência respiratória, ok? E a radiografia de tórax, precisa fazer na exacerbação? Também não. Vou fazer se tiver alguma outra coisa ali na história. Algum sinal de pneumotórax, doença do parênquima, você pensa em aspiração de corpo estranho, paciente que tem febre, que tem alteração localizada na ausculta, que te faça pensar em uma pneumonia, por exemplo, aí a gente faz raio-x de tórax, ok? Bom, então essa criança de 9 anos, crise grave. Realmente é uma crise grave, lá a gente tem uma saturação de 89%, uso de musculatura acessória, e aí na primeira hora, oxigênio e broncodilatador. O que ficou faltando na primeira hora? Ipratrópio, certo? O paciente teve resposta parcial. Então, qual medicação ficou faltando na prescrição? Ficou faltando ipratrópio, ficou faltando o corticoide, certo? O corticoide sistêmico, pessoal, também é tratamento de primeira hora, não se esqueçam. Então, a nossa resposta é a alternativa C, corticoide por via oral, 1 a 2 mg por quilo de peso, ok? Alternativa A, antibiótico, pessoal, não deve ser prescrito de rotina na crise de asma. Broncodilatador de longa não faz parte do manejo da exacerbação. E a epinefrina, a gente utiliza ela intramuscular num contexto de sibilância associada à anafilaxia, tá? Aqui na asma ela não tem papel, beleza? Bom, um menino de 8 anos tem um antecedente pessoal de asma, ele iniciou um quadro de tosse, coriza e dispneia há 1 dia, com piora hoje. A mãe relata ter administrado 8 puffs de salbutamol antes de sair de casa e não melhorou. O paciente deu entrada no serviço de emergência agitado, fala entrecortada, uma frequência respiratória de 38 e saturando 88 em ar ambiente, sibilância difusa e tiragem intercostal e subcostal. É uma crise grave pelo GINA. A sinal alternativa é que apresenta uma medida que não deve ser indicada no tratamento do paciente. A. Beta-2 agonista de curta? Vou fazer na primeira hora, de 20 em 20 minutos, o salbutamol. B. Corticoide oral? Também faz parte do tratamento de primeira hora. Sulfato de magnésio? Posso fazer se o paciente não responder na primeira hora? Posso. Entre 2 e 6 anos. Inclusive, o GINA fala para eu considerar na primeira hora. Ipratrópio, vou fazer para todos os pacientes na primeira hora, de 20 em 20 minutos, que estiverem classificados como crise moderada ou grave, ok? Resposta, pessoal, qual não faz parte do tratamento? Aminofilina. É broncodilatador? É, mas o nível terapêutico é muito próximo do nível tóxico. Por isso, a gente não utiliza aminofilina nas exacerbações. Bom, meu paciente melhorou no pronto-socorro, eu vou dar alta para ele. Como é que eu vou fazer o segmento? Então, primeiro,
eu vou prescrever o corticoide sistêmico, né? Eu vou manter esse corticoide que eu iniciei na primeira hora. Para crianças, eu mantenho de 3 a 5 dias. Para adolescentes e adultos, 5 ou 7 dias, ok? Vou prescrever, pessoal, o tratamento de alívio e vou prescrever um corticoide de manutenção. Prestem atenção, pessoal. Todo paciente que sai do pronto-socorro vai sair com corticoide inalatório de manutenção. Todos. Percebam. Maior ou igual a 6 anos e adolescentes. Se ele já usa corticoide inalatório, eu vou avançar uma etapa, eu vou fazer stepping up, certo? Se ele não está em uso, eu vou começar um corticoide inalatório para ele, preferencialmente esquema MART, beleza? Agora, crianças menores de 6 anos, já estava em uso de CS, eu vou manter a dose. Então perceba que aqui a gente não sobe, a gente só mantém. Agora, se eles não estavam em uso de corticoide inalatório, eu vou começar esse corticoide, beleza? É a medicação, pessoal, que a gente tem mais estudo de benefício. Reduz a exacerbação, reduz mortalidade, melhora os sintomas, melhora a função pulmonar, ok? Então, o paciente com exacerbação que procura pronto-socorro, ele tem que sair com corticoide inalatório, certo? Bom, e eu vou reavaliar esse paciente em 1 a 2 dias, no caso de crianças, em 2 a 7 dias para adolescentes. Melhorou, saiu da crise, você reavalia esse paciente em 1 a 2 meses, beleza? Pessoal, a gente acabou aqui a nossa aula. Agora, no final, eu vou deixar alguns slides para vocês reverem o que a gente foi citando ao longo da aula de mudanças do GINA 2024, tá? A principal mudança, pessoal, é quanto aos critérios para o tratamento inicial. Qual etapa eu vou iniciar? Etapa 1, etapa 2, etapa 3? Quando eu faço o diagnóstico desse paciente? Então, percebam, de forma geral, que em 2023 a gente indicava STEP 1 quando tinha sintomas menos que 2 vezes por mês. STEP 2, sintomas maior ou igual a 2 vezes por mês. Agora, pessoal, se o paciente tem sintomas menos que 2 dias por semana, se o paciente tem sintomas de 2 a 5 dias por semana, a gente já começa o STEP 2, entendeu? Então, em relação a 2023, o GINA 2024 trouxe novos critérios, tá? E agora ele avalia a frequência de sintomas dentro de 1 semana e não dentro de 1 mês, ok? E aqui, de adolescentes e adultos, né? Então, pacientes a partir de 12 anos, a mesma coisa. A gente avaliava ali se o paciente tinha ou não sintomas 2 vezes por mês, agora a gente avalia dentro de 1 semana. Quantos dias por semana ele tem sintomas, ok? Bom, o que mais que a gente já comentou? A gente comentou ao longo da nossa aula do uso do Peak Flow, do PFE, então isso era um parâmetro que já tinha no GINA anterior, tá, pessoal? Mas aqui foi reforçado em 2024, que é melhor você fazer um Peak Flow, quando você não tem espirometria, é melhor você fazer o Peak Flow do que você confiar somente nos sintomas para dar o diagnóstico de asma, tá? A gente comentou da asma variante tosse, então nesses casos a espirometria pode ser normal, a gente precisa utilizar testes de broncoprovocação nesses casos. 3, pessoal, o GINA 2024 trouxe como é que a gente confirma o diagnóstico de asma naqueles pacientes que já chegam no seu consultório utilizando um corticoide inalatório. Então, como é que a gente faz? A gente faz uma espirometria, tá? Se essa espirometria não confirma o diagnóstico, o que a gente vai fazer? A gente pode repetir essa espirometria depois que a gente suspendeu o salbutamol por 4 horas e o LAMA por 24 a 48 horas, ou durante o período que o paciente tiver sintomas. A gente pode regredir uma etapa de tratamento naqueles pacientes que têm uma função pulmonar aí maior que 70%, ok? Ou, se nada disso adiantar, a gente pode suspender o tratamento para fazer espirometria naquele paciente que tem poucos sintomas e que tem uma função pulmonar boa, ok? Bom, o que mais que foi reforçado, pessoal? Todos os pacientes a partir de 6 anos, pessoal, têm que receber corticoide inalatório, algum tratamento contendo corticoide inalatório, seja de manutenção, seja de alívio, tá? De alívio pode ser um ICS mais SABA, né, entre 6 e 11 anos, ou pode ser um ICS mais formoterol a partir dos 12 anos, ok? Quem não recebe ICS, pessoal, é aquela criança menor de 6 anos que está no STEP 1, tá? Lá o GINA fala considerar ICS. Fora essa situação, todo mundo vai receber um corticoide inalatório. Bom, outra observação,
que doses altas de corticoide inalatório devem ser utilizadas somente por curto período, tá? Por 3 a 6 meses, tá? Para minimizar os efeitos adversos. Então, o que a gente pode ter de efeito adverso de corticoide inalatório? Além da gente poder ter uma fração de absorção sistêmica e todos os efeitos metabólicos e sobre o crescimento do corticoide, a gente pode ter efeitos locais, a gente pode ter atrofia da pele, a gente pode ter infecções na boca, ok? Então, a gente tem que evitar corticoide em alta dose. Se não tiver como evitar, a gente vai utilizar por períodos curtos, tá? O GINA, pessoal, ele traz tabelas do que a gente considera uma dose baixa, média e alta de um determinado corticoide inalatório. Então, por exemplo, a beclometasona, 200 microgramas é uma dose média. A fluticasona, 100 microgramas é uma dose média. Mas, pessoal, a gente não pode utilizar essa tabela como uma tabela de equivalência. O que significa isso? Apesar de 200 de beclometasona ser dose média e 100 de fluticasona também ser considerado uma dose média, não existe equivalência entre essas duas medicações, elas são medicações diferentes. Então, se o paciente está utilizando o corticoide em dose média, você troca de um para outro, não necessariamente você vai ter a mesma resposta, ok? Então, não utilizar essas tabelas como equivalente. Outra observação, pessoal, a gente não utiliza ICS mais formoterol como alívio naqueles pacientes que estão utilizando outro esquema ICS mais LABA, ok? Então, ou a gente utiliza ICS formoterol só como alívio, ou a gente está fazendo esquema MART, ok? O paciente que está usando ICS LABA de manutenção, o regime de alívio é salbutamol, beleza? Associar ICS formoterol com ICS LABA de manutenção aumenta muito os efeitos adversos, tá? O GINA 2024 também reforça a importância da vacinação nesses pacientes com asma, né? Vacinação de Covid, vacinação de sincicial respiratório em idosos maiores de 60 anos, influenza, pneumococo, tudo isso é reforçado a sua importância, tá? Bom, ele traz também, né, ele reforça que a gente pode utilizar a dexametasona oral em crianças, porque agora a gente tem estudos comparando dexametasona por 1 a 2 dias versus prednisolona por 3 a 5 dias. Não teve diferença nas taxas de recaída e, em relação à dexametasona, a aderência foi melhor e teve menor risco de vômito. Então, a gente pode utilizar a dexametasona além da prednisolona, tá certo? Só que a dexametasona é no máximo 2 dias por conta dos efeitos adversos sobre o metabolismo, tá? Bom, o GINA 2024 também esclareceu as doses máximas de ICS formoterol, então a gente prescreve um tratamento MART. O paciente usa todos os dias de 12 em 12 horas. Aí a gente fala para ele, você pode fazer mais um jato toda vez que você tiver sintoma. Mas qual que é a dose máxima? Quantos jatos esse paciente pode fazer no dia? Então, para crianças de 6 a 11 anos, um máximo de 48 microgramas de formoterol por dia. Tá? A apresentação que a gente utiliza nessa faixa etária é 100/6, então 100 de budesonida mais 6 de formoterol. Então pode fazer 8 jatos por dia, ok? A partir de 12 anos, em adultos, em adolescentes, a dose máxima é 72 e a gente pode utilizar também, além da budesonida com formoterol, a gente pode utilizar a beclometasona com formoterol, tá? A partir de 18 anos. Bom, ele traz também as doses de ICS mais SABA de alívio. Então, se você optar por fazer ICS mais SABA de alívio, são 2 jatos de beclometasona e 2 jatos de salbutamol, toda vez que a criança tiver sintoma, tá? E por fim, a reabilitação pulmonar, mais uma vez, o documento esclarece, tá? Que a reabilitação pulmonar, então, exercícios, uma equipe multiprofissional que vai fazer a reabilitação desse paciente, isso tem melhora na capacidade funcional ao exercício, melhora a qualidade de vida desses pacientes, e a gente deve prescrever, pessoal, para aqueles pacientes que têm limitação aos exercícios ou dispneia, porque eles evoluíram com uma situação em que a limitação ao fluxo aéreo, ela é persistente. Então, são aqueles pacientes que a queda da função pulmonar se tornou permanente. A gente não tem mais melhora da função pulmonar com a medicação. São aqueles pacientes que evoluem com função pulmonar ruim de forma fixa. Esses pacientes têm grande benefício na reabilitação pulmonar, beleza?
Pessoal, eu sei que foi muito denso, eu sei que são muitos detalhes, muitas coisas para memorizar. O principal de mudança em relação ao GINA 2023 é que o GINA 2024 mudou as orientações quanto a qual step eu escolho iniciar assim que eu faço o diagnóstico do meu paciente, tá? Isso é o principal, isso é o que você tem que memorizar. Todos os outros pontos que eu deixei para o final da aula, você precisa ter uma ideia, tá bom? Essa foi a nossa revisão. Espero que tenha ajudado. Podem deixar as dúvidas aí no final da aula e até a próxima.